Comigo aqui no estúdio, o advogado Edson Belo. Boa noite, doutor Belo. Boa noite, notário. Boa noite, ouvintes, internautas. Obrigado pelo convite, notário. Bom, o senhor é candidato à OAB, chapa 2. Chapa 2. Chapa 2, né? É a sua terceira tentativa, doutor Belo? Isso, exatamente. Pela terceira vez estamos candidatos agora com a chapa 2, novos colegas, buscando aí a efetiva mudança aqui em Guarulhos. Bom, e como é que o senhor está sentindo a campanha? Pedro, o desejo de antes que se concretizou na eleição de 2018, a oposição venceu, né, somando os votos, né? Mas a chapa 2, naquela época, que também era encabeçada por Belo, teve aí 100 e poucos votos a menos e por isso a gente não ganhou. E agora essa vontade de mudança se ampliou e esse foco está sendo canalizado todo na chapa 2. Essas esperanças de mudança, de independência, tudo na chapa 2, a chapa que realmente é independente. E o nível da campanha, o senhor está satisfeito? Pedro, você sabe que a gente se fala muito, né, com as questões da cidade. Depois da campanha de 2018, eu ingressei no doutorado na PUC, né, mediante concurso, e também ingressei no curso de filosofia. Então, eu estou doutorando e estou no terceiro ano de filosofia. De lá para cá, aproveitando para estudar ainda também na questão da pandemia, nós lemos muita coisa e aprendemos muito. Conseguimos aí aperfeiçoar o diálogo acerca da política e daí, portanto, com o diálogo, a gente não tem como, na realidade, trabalhar com a linguagem violenta. Pelo contrário, a linguagem é não violenta e sim conquistar os votos dos colegas, amigos e amigas advogados. E qual é a demanda da categoria, doutor? São muitas. E acredito que nós podemos falar, pelo menos aqui, em 5, brevemente. A primeira é a mudança, né? A independência da classe. Pedro, ninguém suporta mais essa relação de ausência da ordem dentro das questões sociais. Pedro, você aqui é testemunha disso. Você mencionou que que vamos para a terceira eleição seguida. Sim. E você aqui também, desde então, sempre reclama, cadê a OAB, cadê a OAB? Olha, Pedro, voltando na chapa 2, nunca mais você vai exigir nada da ordem, porque ela sempre vai estar presente. Então, a independência é o primeiro ponto aqui, quebrando essa relação de omissão da gestão da OAB local. Segundo ponto, Pedro, é trazer a advocacia para dentro da OAB. Envolver, incluir essa advocacia hoje abandonada, largada, né, desprezada pela gestão. Pedro, terceiro ponto, a gente vai trazer para essa advocacia todos os benefícios da CAASP. Pedro, você não acredita, durante esse período de 1 ano e 7 meses de pandemia, a advocacia local não teve nenhuma assistência da OAB. Nós não temos nenhuma estatística acerca de quantos advogados foram vítimas da Covid, as suas famílias, a condição social, a condição política, a condição econômica da advocacia local. A OAB não providenciou nenhuma estatística e não deu assistência nenhuma. E, Pedro, não foi porque não ter, não. A OAB, a CAASP, tem um conjunto de benefícios assistenciais para o advogado. Por exemplo, o advogado que comprova que tem Covid, ele recebe R$300. Né? A OAB já atendeu, São Paulo já atendeu quase 28 mil advogados que em 3 parcelas de R$100 depois de R$150. A OAB Guarulhos não fez nenhuma publicidade para que esses colegas sequer recebessem o benefício, né, da questão do sepultamento, que aí a CAASP também cobre isso. Pedro, o abandono é completo e aí a gente precisa entender o seguinte: a assistência da OAB com a advocacia é algo fundamental. E o quarto ponto, a cidadania, Pedro. Cidadania na cidade, a gente não tem uma instituição que tenha esse compromisso. E a chapa 2 vai trazer esse compromisso de volta. Vai trazer esse compromisso porque a gente vai fiscalizar os tributos, esses reajustes, de qualquer forma, a ordem não dá uma opinião, agora a taxa do lixo que a gente já vai falar, da mesma forma. E o quinto ponto é a defesa da advocacia. A gente vai trabalhar, é a especialidade do Edson Belo no Brasil, defender o advogado. Pedro,
Só responder a Tereza Barbosa, quantas chapas? São 3 chapas. Chapa 1, que é a atual situação, não é isso? Isso, a atual situação. Doutor Abner Vidal, doutor Edson Belo, chapa 2, chapa 3, doutor Alexandre Parra. Só isso. Isso. Pode completar. E concluindo, a questão da cidadania. Veja você que as questões daqui da cidade, e nós tratamos disso, você é testemunha. As questões da cidade, desde o reajuste de transporte público, foram 4 ações que o Edson Belo promoveu aqui, ganhamos as liminares, você deu espaço para a gente falar disso. As questões do hospital que também fechou, ou que iam fechar, posto de saúde, nós também participamos e cobramos expressamente da gestão local, da prefeitura. E também a questão agora da pandemia, onde foi muito ruim essa situação da prefeitura e a OAB não fez nada, que a gente ficou impossibilitado de abrir os escritórios, porque o primeiro decreto que veio, não contemplava os escritórios, mas contemplavam, por exemplo, com devido respeito a todo profissional jornaleiro, né, as bancas de jornais. E então eu peticionei, e aí a gestão, na realidade, no decreto seguinte, reconheceu o equívoco e então permitiu, apesar de que a Constituição garantia que o advogado pudesse abrir os escritórios com as devidas cautelas sanitárias. Então, estas situações que você é testemunha, né, nós estamos trabalhando aqui sem ter mandato. Eu nunca fui diretor da ordem e estamos aqui pela Chapa 2 pedindo uma oportunidade à advocacia. Doutor Edson Belo, eu tenho uma pergunta pública, eu tenho para as 3 chapas essa pergunta. Qual é a posição que a OAB deveria ter em relação à taxa do lixo? É a posição que nós vemos defendendo, né, Pedro, há muito tempo. A ordem, na nossa gestão, se a Chapa 2 for eleita, nós criaremos uma comissão específica para cuidar não só do reajustamento, dos reajustes das taxas, dos reajustes desses tributos, né, mas também para participar indicando qual é o reajustamento e se aquele reajustamento é correto e se aquela instituição daquele tributo também é correto. O papel da OAB é fiscalizar e auxiliar a cidadania que por muitas vezes fica, com devido respeito, né, abandonada dentro do parlamento, ou seja, os seus interesses da cidadania fica de fora e a OAB precisa cuidar disso, mas ressalto, Pedro, do ponto de vista legal, tudo que eu sempre fiz e faço é por dentro da lei. E enviei vários documentos para você em seu e-mail dizendo que o prefeito a prefeitura não era obrigada a apresentar projeto de lei. E provei isso, né? Não era obrigada. Mas, assim, o gestor público ele tem 2 opções, ou é jurídica ou é política, e foi a política que venceu. Estão perguntando aqui se o senhor está confortável em apoiar o Caio, já que ele prometeu que não seria candidato à reeleição. Ô Pedro, olha, veja bem, se você é jornalista muito bem informado como você e sua equipe, você vai notar que aqui em Guarulhos, quando o doutor Ferrari se lançou, eu não fiz nenhuma crítica. Ele se lançou, você deu espaço, nós demos espaço, ele se lançou. Eu não fiz crítica a nenhuma reeleição. Pedro, é uma situação excepcional. O doutor Caio, em 2019, ele não era presidente, né? Então ele concorreu, venceu as eleições e aí, quando ele estava no primeiro ano ajeitando, né, a gestão dele, né, aí veio a pandemia. E Pedro, e aí eu digo porque o doutor Caio tem o nosso respeito e admiração pela implantação dos benefícios da CAASP e pela assistência que ele deu à advocacia. Pedro, a questão de prerrogativas, os advogados acompanharam questões, eu sou da Comissão de Prerrogativas de São Paulo, acompanhamos advogados em época de pandemia, ali nos primeiros meses, inclusive para buscar localizar corpos de advogados que morreram de Covid e que quase que iam ser enterrados por indigentes. Aqui em Guarulhos teve um caso e a família procurou a OAB local, que também deu de braço, como de costume, né? E aí foi procurar São Paulo, lá em São Paulo teve atendimento. Essas questões ligadas à assistência à advocacia, o doutor Caio tem esse respeito nosso. Sabe por quê, Pedro? Porque na hora que a advocacia realmente precisou, a presidência da OAB seccional compareceu. E a título de comprovação apenas de documentos, né, legou um conjunto de benefícios para os colegas, né, que estavam em condições muito ruins. Pedro, podem até reclamar,
Mas se a gente parar para analisar, foram, no primeiro momento, 3 parcelas de R$100, né? 3 parcelas seguidas de R$100, agora mais 3 parcelas de R$150 e mais de 28 mil advogados no estado de São Paulo requereram e tiveram esse direito, esse benefício acolhido, sem devolver nada em troca. E a gente tem que reclamar o que era o que tinha que fazer. A assistência veio, não foi do tamanho que muitos de nós gostaríamos, mas todas as vezes que em São Paulo o Belo pediu assistência para defender as prerrogativas, para atender o advogado, a advocacia de Guarulhos foi atendida, foi prestigiada. Agora, a gestão, na realidade, por questões internas, né, joga contra a seccional. Eu apoio o Dr. Caio com muito orgulho, Chapa 11 São Paulo. Eu só vou finalizar a entrevista, doutor Belo, com uma pergunta que me fizeram hoje. Por exemplo, aqui em Guarulhos, parece que a oposição na OAB sempre se divide, né? Nós temos 3 chapas, né? São 2 de oposição. Se isso não acaba beneficiando a situação? Olha, Pedro, vamos analisar de forma mais detida. A oposição é a chapa 2, com devido respeito. Porque quem trabalha, quem bota a mão na massa, quem sempre pleiteia os direitos do advogado, quem sempre bate na tecla daquilo que está errado junto à municipalidade, é a chapa 2, é o Edson Belo. Pode olhar, com todo o respeito aos nobres colegas, que também são candidatos, nunca vi a atuação de nenhum deles defendendo o interesse. Aí agora você fez uma pergunta, né, da OAB, assim, mas por que a OAB não fez nada agora com relação à taxa do lixo? Nada. Bom, peraí, se não vai na realidade, se não fez, agora vai fazer quando? E os outros colegas candidatos precisam mostrar o trabalho que fizeram para essa advocacia sofrida e abandonada. E, Pedro, nós viemos há pouco tempo, ontem, fomos visitar a região da Praça 8 de São João e recebemos o apoio de dezenas de advogados, né, buscando essa esperança, essa mudança que vai vir agora, porque, Pedro, há uma sensação na cidade de que parece que agora vai, porque ninguém suporta mais o que está aí, acho que nem mesmo os jornalistas, de modo que criaram um jingle, né, um tema lá para nós, assim do nada, fazendo campanha, né? Então, eu diria para todos os nossos queridos advogados, queridos advogados, né, que votem na chapa 2 para não se arrepender depois. Obrigado, doutor Edson Belo, candidato ao OAB de Guarulhos, chapa 2, até uma próxima oportunidade. Obrigado, querido, eu que agradeço. 18 horas e 28 minutos, produção.